Olá, estamos de volta e o tema desequilíbrio das contas públicas. Continuando o assunto do primeiro bloco, gostaria que o professor Vitor comentasse esta questão dos serviços, ou melhor dizendo, dos maus serviços prestados pelo governo. Eu queria retomar uma coisa que a Sandra falou com muita clareza sobre o tamanho da carga tributária brasileira e que a população, de fato, não aguenta uma carga maior. Eu gostaria primeiro de explicar que a questão do pequeno, grande, é relativo. Por exemplo, a carga tributária é injusta, isso é que é mais importante entender. Por que ela é injusta? Porque o pobre, quando vai comprar o sabão em pó, quando ele vai comprar o leite, o pão, ele está pagando imposto direto sobre aquele produto, porque são impostos que incidem sobre o consumo. Vou dar um exemplo bem gritante. Agora nós tivemos cinco maiores bancos brasileiros distribuindo mais de 9 bilhões de reais em dividendos, e eles não foram tributados. Então, a carga é injusta porque ela incide sobre o consumo e penaliza o mais pobre. É esse recurso que sai da camada mais pobre, você contribuinte, que vai para os cofres do governo, que deveria voltar em forma de serviço para você. Vitor, isso não acontece. Só para ficar bem claro, se você compra um pãozinho, a gente está pagando quase 50% de imposto. 50% do preço do pãozinho, mais ou menos, é imposto. Agora, 9 bilhões de dividendos distribuídos, imposto zero. Sim. Bacana. Sai como dividendos e a desculpa que já foi tributado na pessoa jurídica. Mas a gente sabe o seguinte, quem tem dinheiro consegue se proteger de N formas. Muitas maneiras a gente chama de planejamento tributário, mas na verdade é uma forma de se proteger da carga tributária. Quem tem mais dinheiro tem mais condições, até mais inteligência para fazer isso. O pobre assalariado, ou ele é tributado na fonte do seu salário, ou o pobre que vai consumir as coisas tributa mais. No Brasil, a carga tributária é injusta, é mais injusta do que grande. Então, a gente precisa fazer uma reforma tributária. A reforma tributária tem que inverter a pirâmide, ela tem que tributar mais a renda, desonerando o consumo, porque isso, inclusive, produz crescimento econômico. Não sairemos da crise sem entrar num ciclo de otimismo. A gente precisa crescer. Toda a crise ela está embasada na queda abrupta do produto interno bruto. Isso significa uma falta de confiança no próprio futuro do país. A gente tem que retomar a confiança para o PIB continuar a crescer, porque não faremos nenhuma mágica de corte se a gente não equilibrar melhoria da capacidade tributária, do aumento da receita, com, de fato, os cortes. Mas, como foi colocado aqui, existem cortes que são muito difíceis de serem feitos no curto prazo. Aí, nós precisamos de uma engenharia dupla. Melhorar a receita, melhorar o estímulo ao crescimento da economia e, concomitantemente, reduzir drasticamente desperdício, porque, pelo menos, eu vou dar uma média aqui, pelo menos de 20%, uma boa administração é capaz de ser reduzido do desperdício. 20% da arrecadação, tenho certeza que um bom sistema de contabilidade, controle interno, uma gestão eficiente de custos. Um sistema de governança, né? Um sistema de governança é capaz de... o gancho para o que o Vitor falou. Ele falou primeiro da reforma. Nós temos aí no radar algumas reformas a serem feitas e elas não conseguem ser emplacadas. O problema é que boa parte dessas reformas depende do governo federal, está no âmbito da regulação federal. Então, o governo do estado e o governo do município, ele não consegue fazer essa reforma em nível local
se ela não sair do Congresso Nacional. E a gente tem um embate político e a gente não consegue avançar. Então, a consequência, você colocou um dos pilares, a reforma da Previdência, né? O peso político é maior do que as o peso pessoas econômico. não querem pagar mais essa conta, né? Elas acham que estão pagando demais porque elas não têm um retorno. Pelo que tem de retorno, estamos pagando mesmo, né? Mas assim, você vive um momento, no caso da Previdência, de um evidente desequilíbrio. E o governo, os governantes não conseguem convencer a população que ela tem que colaborar mais. Mas o fato é que as pessoas estão vivendo mais, tem menos gente contribuindo para o sistema, porque caiu a natalidade, a fecundidade. Então, esse ciclo intergeracional que vem da Previdência, ele tem que ser ajustado de tempos em tempos para refletir a sociedade atual. E o governo não consegue explicar isso para a população. Então, eu tenho um problema de comunicação do governante com o cidadão. Né? Diana, problema de comunicação e de credibilidade. De credibilidade, porque se a gente confiasse no nosso sistema, no nosso governo, a população... Em relação a esse desequilíbrio da conta, só trazendo, o prefeito que assume, ele quer evitar esse desgaste também com o cidadão lá na prefeitura. Então, ele tenta manter os pagamentos antes de pensar nesse ajuste que o Vitor está fazendo. Por que ele não faz esse ajuste na gestão, incluindo mecanismos eficientes de controle, de governança, antes dos recursos ficarem cada vez mais escassos? Ele tenta manter o status quo. Eu queria só ressaltar o seguinte, num ambiente de crise, é muito mais difícil fazer esses ajustes, mas vai ser dolorido. É mais ou menos aquele ditado, farinha pouco, meu pirão primeiro. Nós temos a índole do indivíduo é buscar se proteger e se preservar naquele seu ganho. Então, quando a gente fala de reforma da Previdência, então, primeiro eu corro para me aposentar, eu garanto os meus direitos e deixo o problema para a geração futura. Mas eu queria usar uma palavra que a Sandra colocou, que é déficit de confiança. Nós, no governo, temos um déficit de orçamento, um déficit de receita, mas o principal déficit é o déficit de confiança. A população não tem confiança no seu governo, porque ela não tem a confiança de que o governo que arrecadou aquele tributo que veio do suor do seu trabalho, que foi arrecadado para ser gasto em seu benefício, está sendo usado de uma forma correta. Então, para isso que nós precisamos que a população participe mais, que a gente chama de conceito de controle social. Assim, é importante que funcione o controle interno, o controle externo, o Ministério Público, mas a gente não pode entregar o nosso futuro na mão somente das pessoas que nos governam. Nós temos que atuar de uma forma mais participativa. Por isso que a gente falou nesse conceito da audiência pública, do orçamento participativo. Isso é muito importante, que o cidadão ele seja um agente ativo nesse processo. E ele também vai ter que dar uma cota de sacrifício, sim. Porque nós, ao recebermos um recurso público, um benefício, nós temos que usar melhor esse benefício. Quem tem uma vaga na creche tem que usar bem aquela vaga. Quem está recebendo um auxílio, colocou o seu filho no colégio, tem que aproveitar aquele momento que é o serviço que está voltando para o cidadão em forma de produto. Então, a população também pode fazer a sua parte, porque a gente poderia chamar a atenção de uma frase que também é muito importante: as grandes atrocidades acontecem à sombra pacífica da maioria. A população é a maioria. A gente tem escolhido mal os nossos governantes, a gente não tem cobrado o plano de governo, né? Não temos fiscalizado os prefeitos e os vereadores, e nesta passividade, a crise ela afeta mais a população em geral, porque os ricos no Brasil podem viajar para Miami, fazer o seu enxoval para casamento, podem viajar para Portugal, porque quem tem dinheiro é muito bem recebido lá fora. Basta você comprar uma casa de 500 mil euros em Portugal, você adquire a cidadania portuguesa. Muita gente que está, inclusive, pedindo aumento aí, recentemente foi aumentado, né, no Poder Judiciário, os altos salários, provavelmente tem boas aquisições,
A gente sabe que tem ministro também do STF que tem casos em Portugal, são cidadania portuguesa. Ninguém quer ser aposentado no Brasil dependendo do serviço de saúde pública brasileiro. Eu acho que a gente pode... Vamos ser aposentados em Portugal. Eu acho que a gente tem que retomar uma palavra que é muito importante na contabilidade, que é accountability. Nós fazemos mal isso no Brasil, né? Então, o dever de prestar contas, o cidadão tem que exigir lá do seu vereador, do seu prefeito, do seu governador, dos seus secretários, a prestação de contas. Onde está sendo gasto o meu dinheiro? Então, isso tem que ficar cada vez mais publicizado. Nós temos instrumentos de transparência, de governança, que na prática não estão sendo colocados ou colocados de uma maneira que esse cidadão ainda não consegue extrair a informação. Então, a gente tem que trabalhar também nesse mecanismo de publicização dos resultados da gestão. E nós, servidores públicos, eu me enquadro, eu sou uma professora de Universidade Federal, também temos que fazer o nosso papel, né? Então, a gente está, naquele nosso dia ali, na nossa execução, a gente tem como aperfeiçoar o nosso trabalho, trazendo esses processos de mudança e esses processos de transparência. Então, o próprio Conselho, ele capacita os profissionais. Então, esses profissionais também têm que estar cada vez mais preparados para esse processo de mudança, né, Sandra? O país não é um território, o país é o seu povo, né? E quando a gente exerce a cidadania, a gente não exerce a cidadania simplesmente votando e pagando imposto, né? Participando da vida, das decisões efetivamente do nosso país. Quando a gente elege um candidato, um prefeito, um vereador, enfim, o que seja, a gente não está dando um cheque em branco. Quando a gente dá a mesada do filho ou quando a gente passa algum dinheiro para alguém fazer uma compra em nosso nome, a gente não quer a nota, não quer conferir o troco, não quer ver o que foi adquirido. Sim. Como que a gente não faz isso com os nossos governantes? A gente entrega um orçamento de bilhões e daí 2, 3 meses a gente não sabe quem que a gente votou para deputado, para senador, para vereador. Então a gente está num momento importante dessa reflexão, né? É muito importante. Olha, vai ser de eleitoral. Votar não é dar um cheque em branco. E outra, e a Diana falou uma coisa muito importante, que é a transparência, que no Brasil é lei, né? A lei da transparência, que os governantes são obrigados a publicar vários relatórios de prestações de contas de todo jeito. Gente, mas eu quero chamar muita atenção ao seguinte: o controle começa não é depois, não. O controle começa antes. O Vitor falou uma coisa aqui que é fundamental, é a gente participar de audiências públicas. Para que são essas audiências públicas? É para definir aquilo que vai no orçamento, qual o tipo de serviço e de obra de investimento que a nossa cidade precisa, que o nosso bairro precisa, que a nossa comunidade precisa. E a gente começa a exercer o controle ali, na medida em que a gente interfere nas decisões sobre o que, quanto, como e onde vai ser aplicado o nosso recurso. Então, eu queria só reforçar, Sandra, que, como você colocou, nós teremos sempre eleições, seja para prefeito, para governador, para presidente da República. São ciclos políticos que a gente passa, né? Acontece o tempo todo. E como somos especialistas em controle, estão loucos ali dizendo o nosso controle. Eu queria dar uma sugestão para a população, que ela preste atenção, que o seu candidato ele precisa apresentar um plano. Se for do Poder Executivo, ele tem que apresentar um plano de governo, seja a Prefeitura, seja o Estado, seja o seu presidente. Secretaria, né? Ele tem que apresentar um plano de governo. Você precisa ter clareza de que você está votando naquele candidato, daquele partido, mas ele tem um plano de governo. E a sugestão é que você não troque seu voto por um favor, por um emprego, por um milheiro de tijolo, porque isso pode ficar muito caro para você depois. Então, procure compreender qual é o plano de governo daquele partido, daquele candidato. Procure entender o que ele está propondo e procure depois acompanhar se aquela promessa vai ser executada. E você pode monitorar isso. Por isso que nós, da Associação Brasileira de Contadores Públicos, o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, incentiva que a classe contábil também exerça um papel ativo, ensinando à população esses conceitos. Porque se você exigir do seu prefeito que ele fale, demonstre que ele é austero com um recurso escasso que está entrando na prefeitura, que ele seja transparente, que ele preste conta, que você exija do seu vereador que cobre da prefeitura a fiscalização, as prestações de contas, e que ele acompanhe... Vitor, isso tem muito... uma má notícia. Nosso tempo terminou. Que pena. Mas fica aí o recado. Não,
Fechou de chave de ouro. Gostaria de agradecer imensamente Sandra, Vitor, Diana, pela qualidade do debate, altíssimo nível dos nossos convidados, mas infelizmente o nosso tempo terminou e a gente volta em breve com mais um tema muitíssimo interessante que você não pode perder. Muitíssimo obrigada pela audiência e até a próxima.